E nós vamos continuar a meditação do Salmo capítulo 9. Ontem nós falamos sobre o Salmo capítulo 9, do versículo 1 até o 10, e agora nós vamos falar do 11 até o 20. Então ele diz assim: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das penas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Então, esse salmo, a continuação, do versículo 11 até o 20, ele continua aqui louvando a Deus pelo fato de ter vencido os seus inimigos, e só que ele ainda pede a Deus que não se esqueça, mas que tenha misericórdia dele por causa daqueles que o odeiam. Então, o que ele leva aqui o pensamento é uma coisa muito importante que infelizmente muitos se esquecem. Quando nós vencemos problemas, às vezes a gente fica tão feliz por causa daquela vitória que a gente acaba se esquecendo que cedo ou tarde outro problema vai se levantar. Então a gente não se prepara, então a gente não luta contra. Você vê que aqui ele está falando, já está pedindo misericórdia a Deus, pedindo que Deus olhe para a sua aflição causada por aqueles que odeiam no momento de vitória. Ele tinha acabado de vencer, mas ele estava pedindo a Deus que não deixasse de olhar para ele no momento da aflição. Então, um grave problema que muitos fazem é esse, e que é, infelizmente, lutar contra o problema só quando o problema aparece. Mas o salmista, ele mostra que ele lutava contra o problema em toda e qualquer situação. Então ele diz aqui no versículo 14: para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Então você vê que ele queria vencer os seus inimigos, não para contar vantagem, mas para poder testemunhar, para poder levar ao conhecimento de outras pessoas. Você sabe que muitas pessoas acabam errando também nisso. Quando elas vencem uma situação, elas não testemunham, elas não contam. Talvez, eu vou só dar um exemplo aqui, de repente, ao ouvir esses salmos, você já foi abençoado, mas você não contou isso para ninguém. Então, sabe, isso é um problema, isso é algo errado que muitas pessoas fazem. Então conte, mesmo que seja aqui nos comentários, mas conte o que Deus já fez por você, para que então você possa levar outras pessoas a crerem também. E ele diz no 15: os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Então veja que, mais uma vez, o salmista fala sobre a justiça, ou seja, aqueles que fizeram mal para ele acabaram caindo no próprio problema que eles mesmos criaram, A justiça aconteceu. E ele diz: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio na obra das suas mãos. Ou seja, Deus é conhecido quando ele vence os seus problemas. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, e nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Então veja que a expectativa, às vezes a gente está tão desanimado com uma situação que as nossas expectativas vão ao chão,
Mas quem é justo, quem está em comunhão com Deus, essa pessoa ela não deixa que a sua expectativa caia para sempre. Pelo contrário, ela pode hoje se abalar, mas amanhã ela está com a cabeça levantada de novo. Ela lembra da palavra. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E ele termina dizendo: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Então veja que pedido interessante. Ele pediu para que os inimigos fossem julgados, para que eles percebessem que eles eram humanos, que eles eram pessoas comuns, e não donas da razão, e não donas da verdade. E é exatamente isso que Deus ele quer fazer, sabe? Quando Deus ele faz uma pessoa se frustrar, o que ele quer na verdade é mostrar que aquela pessoa, ela não passa de um ser humano como qualquer outro, tá bom? Nenhum de nós é melhor que ninguém, por isso precisamos todo momento lembrar desse detalhe, tá certo? Olha, curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e aproveite para se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus.